Bom dia! Hoje nós vamos tratar de um assunto muito sério. No capítulo 5 de Atos, do verso 1 até ao verso 9. E eu já quero começar dizendo para vocês que isso aqui não é sobre dinheiro. Isso aqui não é sobre dízimo e oferta. Isso aqui é sobre o que vai no nosso coração. É sobre mentira e engano. É sobre isso que esse texto está se tratando. Lembra que nós terminamos o capítulo de ontem dizendo que as pessoas vendiam as suas propriedades e que entregavam aos apóstolos e eles repartiam para que ninguém passasse necessidade. Lembram disso? Pois é. Aqui vem contando a história de Ananias e Safira, que é uma história muito conhecida na Bíblia. Mas vamos ler. Mas um certo homem, chamado Ananias, com sua esposa Safira, vendeu uma propriedade e reteve parte do valor, sabendo também a sua esposa, e trazendo uma certa parte, a colocou aos pés dos apóstolos. Mas Pedro disse: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do valor da terra? Guardando-a, não ficaria para ti? Após ser vendida, não estava em teu próprio poder? Por que concebeste esta coisa em teu coração? Tu não mentiste aos homens, mas a Deus. Ninguém era obrigado a vender nada. Naquele tempo não era feito o comércio que se é feito hoje em dia nas igrejas. Tem muitas igrejas que, infelizmente, eles usam a palavra de Deus para fazer comércio. Naquele tempo não era assim. Naquele tempo, o Espírito Santo movia o coração das pessoas ao ver a necessidade do outro para que eles pudessem abrir mão daquilo que estava sobrando para eles e ali eles repartissem e todos tivessem tudo em comum. Esse casal, eles queriam se mostrar, eles queriam aparentar algo que não era. De fato, eles não tinham o Espírito Santo. E Pedro, ele fala aqui, por que Satanás encheu teu coração? O espírito que falava no coração de Ananias e Safira era Satanás. Tem um texto na Bíblia que fala que quem profere mentira é filho de Satanás, tem Satanás por pai, porque ele é o pai da mentira. Eles usaram de engano. Gente, o engano, ele não procede de Deus jamais. Ele vai sempre proceder do maligno. E aqui fala que a esposa, ela sabia. Eu não sei de quem partiu aqui a ideia, porque a Bíblia não deixa claro, mas um foi conivente com o outro. Esposas, a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica o lar. Se você é aquela que tem um conhecimento da palavra de Deus e o seu esposo, ele talvez até esteja na igreja com você, talvez, mas não tenha a mesma sabedoria, seja a mulher sábia. Se você, marido, é quem tem um conhecimento e a sua mulher lhe dá alguma ideia que você sabe que não condiz com os princípios da palavra de Deus, seja sábio. Não sejam coniventes com aquilo que provém do maligno. Como é que Pedro sabia que ele não tinha vendido por aquele preço? Porque o Espírito Santo revelou. E o Espírito Santo aqui não está falando de quantidade de valor, porque eles não tinham necessidade de entregar tudo para eles. Só que eles queriam aparentar uma coisa que eles não eram. Quando eles venderam, provavelmente achou, que era muito dinheiro, se arrependeu e estava tudo bem, eles podiam não ter devolvido tudo. Olha, a gente vendeu, mas está aqui essa parte para ajudar as pessoas. O resto a gente vai ficar. Não tinha nenhum problema, não era sobre questão de quantidade de valor de dinheiro. Mas foi sobre eles quererem fazer de conta que aquilo que eles estavam entregando era tudo. Aqui o que faltou eles entregarem foi o coração. De nada adianta você dar uma oferta generosa na igreja se o seu coração não foi ofertado primeiro para Deus.
E aqui continuando fala assim, ó, e Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e entregou o espírito. E um grande temor veio sobre todos os que ouviram essas coisas. E levantando-se os jovens, enrolaram e carregaram para fora e sepultaram. O juízo de Deus foi iminente. Por que o juízo de Deus foi iminente aqui? Por que não houve entre aspas, uma chance de arrependimento para Ananias? Porque Satanás havia tomado o coração de Ananias. E isso aqui poderia colocar assim em xeque, manchar todo o trabalho do Espírito Santo. Por quê? Porque o que o Espírito Santo estava movendo as pessoas a fazerem, Satanás usou para engano. E Deus não podia deixar que Satanás triunfasse nisso daqui. Por isso que a penalidade foi tão dura. Entende? Hoje em dia as pessoas também têm pego aquilo que Deus tem usado e tem se permitido ser usado por Satanás usando a palavra de Deus. Mas Deus, ele não vai deixar impune. E eu tenho a palavra de Deus em minhas mãos para que eu possa estudar e não ser enganada. Você tem a palavra de Deus em suas mãos para que você possa estudar e não ser enganada. Enquanto você vê um vídeo desse daqui, abra a palavra de Deus, confira cada verso, peça a direção do Espírito Santo, não confie nas minhas palavras simplesmente não, nem nas palavras de quem quer que seja. E aqui fala, houve um intervalo como de 3 horas e entrou a sua esposa, que ela não sabia que o marido dela tinha morrido por conta disso. E Pedro lhe disse, dize-me, vendeste portanto aquela terra? E ela disse, sim, portanto. Ou seja, ela reforçou o engano, ela reforçou a mentira. Se ela, nesse momento, tivesse pensado, se arrependesse de fato do que tinha feito, ela não teria morrido. Mas aqui fala, então Pedro lhe disse, porque os puseste de acordo em tentar ao Espírito do Senhor. Eis que os pés dos que sepultaram o teu marido estão à porta e carregarão a ti. E ela imediatamente caiu aos seus pés e rendeu o espírito. E entrando os jovens, acharam-na morta e levaram e sepultaram-no junto com seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e sobre todos os que ouviram essas coisas. E hoje a gente não tem medo. Mais uma vez eu repito, isso aqui não é sobre dinheiro. Isso aqui não é sobre dízimo e oferta. Isso aqui é sobre o coração. Quem é que de fato governa o teu coração? Você está querendo viver de aparências, fingindo que o seu coração é de Deus, fingindo que é obra do Espírito Santo que você está fazendo. Deus, ele não se deixa enganar. E tem um verso também que fala que de Deus não se zomba. Cuidado com o juízo de Deus. Deus não está lá no céu esperando um erro nosso, não. Mas existem coisas que é o limite da graça. A graça de Deus não é uma graça barata. E a graça de Deus tem limite. E quando ele vê que Satanás está tentando contrafazer a obra do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo está trabalhando para que Cristo Jesus volte, Deus ele não vai deixar impune. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos entregar o nosso coração de fato. E se você convive com alguém e esse alguém não tem a sabedoria, não abra mão de seus princípios e valores, dos princípios e os valores de Deus, para coloiar com Satanás e com seu cônjuge. Não vale a pena. Permaneça fiel a Deus. E a Bíblia fala que por aquele que é fiel, por aquele que é crente, um marido descrente, ele pode também se converter. Uma mulher descrente, ela também pode se converter. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, por meio da tua fé, do teu testemunho, da tua fidelidade. Que Deus nos abençoe.